Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 15. Nada é de graça. Tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito em uma etiqueta. Tudo tem um preço, e em muitos casos relacionados a dinheiro a questão é simplesmente descobrir esse preço e estar disposto a pagá-lo. O problema é que o preço de muitas coisas não está claro até que você as experimente na prática e a conta já está atrasada. Underline, 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 a General Electric era a maior empresa do mundo em 2004, valendo $1/3 trilhão. Fora sempre a primeira ou segunda colocada a cada ano na década anterior, um exemplo brilhante de aristocracia corporativa oferecido pelo capitalismo. Então, tudo se desfez. A crise financeira de 2008 levou a divisão de finanças da GE, responsável por mais da metade dos lucros da empresa, ao caos. No fim das contas, ela foi vendida como sucata. As apostas subsequentes em petróleo e em energia foram desastrosas, resultando em perdas na casa dos bilhões. As ações da GE despencaram de $40 em 2007 para $7 em 2018. O CEO Jeff Immelt, que dirigia a empresa desde 2001, foi imediatamente responsabilizado, sem piedade. Ele foi criticado por sua liderança, suas aquisições, pelo corte de dividendos, pela demissão de trabalhadores e, é claro, pela queda do preço das ações. Com razão, aqueles que são recompensados com uma fortuna digna de reis quando os tempos são bons carregam o peso da responsabilidade quando a maré está baixa. Ele deixou o cargo em 2017. Mas Immelt disse uma coisa perspicaz em sua saída. Respondendo aos críticos que haviam dito que suas ações tinham sido equivocadas e que o que ele deveria ter feito era óbvio, Immelt disse a seu sucessor: todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo. Todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo, porque os desafios enfrentados por quem está no centro da arena são muitas vezes invisíveis para a plateia. LiDAR. Com as demandas conflitantes envolvendo crescimento desordenado, investidores de curto prazo, agências reguladoras, sindicatos e uma burocracia interminável, não só é difícil, como também é difícil compreender a gravidade desses problemas até que seja você a estar lidando com eles. O sucessor de Immelt, que durou 14 meses no cargo, também aprendeu essa lição. A maioria das coisas é mais difícil na prática do que na teoria. De vez em quando isso acontece porque temos excesso de confiança. Mas, na maioria das vezes, ocorre porque não somos bons em identificar o preço do sucesso, o que nos impede de pagá-lo. Underline, 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 o SP500 aumentou 119 vezes de valor nos 50 anos entre 1968 e 2018. Bastava sentar-se e deixar o seu dinheiro render. Mas, claro, investir com sucesso parece fácil quando não é você que está fazendo. Mantenha suas ações por longo prazo, você vai ouvir. É um bom conselho. Mas você sabe como é difícil manter uma perspectiva de longo prazo quando as ações estão despencando? Como todas as coisas que valem a pena, um investimento bem-sucedido cobra um preço. Mas esse preço não é medido em dólares. Ele é medido em volatilidade, em medo, em dúvida, em incerteza e em arrependimento. Aspectos muito fáceis de serem ignorados até que seja você a lidar com eles em tempo real. A incapacidade de reconhecer que investir tem um preço pode nos fazer tentar conseguir as coisas sem nenhum custo. Algo que, assim como assaltar um banco, raramente termina bem. Digamos que você queira comprar um carro novo, que custa $30.000. Você tem 3 opções: 1. Pagar os 30 mil. 2. Encontrar um usado mais barato. Ou 3. Roubá-lo. Nesse caso, 99% das pessoas sabem evitar a terceira opção, pois as consequências de roubar um carro superam as vantagens. Mas digamos que você queira ter um retorno anual de 11% pelos próximos 30 anos para poder se aposentar em paz.
Esta recompensa vem de graça? Claro que não. O mundo nunca é tão bom assim. Existe uma etiqueta de preço, uma conta que precisa ser paga. Nesse caso, é a provocação sem fim do mercado, que dá grandes retornos e os leva embora com a mesma rapidez. Incluindo os dividendos, o índice Dow Jones deu um retorno de cerca de 11% ao ano de 1950 a 2019, o que é ótimo. Mas o preço do sucesso durante esse período foi terrivelmente alto. Os trechos sombreados no gráfico mostram quando ele caiu pelo menos 5% abaixo da máxima vigente. Este é o preço que o mercado retorna. É essa a taxa, o valor do ingresso. E ele dói. Como a maior parte dos produtos, quanto maior o retorno, maior o preço. As ações da Netflix valorizaram mais de 35.000% de 2002 a 2018, mas foram negociadas abaixo da máxima anterior em 94% dos dias. A Monster Beverage, fabricante da bebida energética Monster, deu um retorno de 319.000% de 1995 a 2018, entre os maiores da história, mas foi negociada abaixo de sua máxima anterior em 95% do tempo durante esse período. Agora, eis aqui a parte importante. Assim como o carro, você tem algumas opções. Você pode pagar esse preço, aceitando a volatilidade e a turbulência. Ou pode encontrar um ativo com menos incertezas e um retorno menor, o equivalente ao carro de segunda mão. Ou pode tentar o equivalente ao roubo do século, obter o retorno, mas evitar a volatilidade atrelada a ele. Muitas pessoas, ao investir, escolhem a terceira opção. Assim como um ladrão de carros, apesar de serem bem-intencionadas e seguidoras da lei, essas pessoas elaboram truques e estratégias para obter retornos sem pagar o preço. Elas Operam Day Trade. Tentam vender antes da próxima recessão e comprar antes do próximo boom. A maioria dos investidores, mesmo com um pouco de experiência, sabe que a volatilidade é algo real e comum. Muitos, então, fazem o que parecem ser a coisa mais óbvia, tentam escapar dela. Mas os deuses do capital não têm em alta conta aqueles que buscam recompensas sem pagar o devido preço. Alguns ladrões de carro vão escapar impunes. Muitos mais serão julgados e condenados. O mesmo vale para os investimentos. A Morningstar certa vez examinou o desempenho de bons fundos mútuos, cuja estratégia é alternar entre ações e títulos de acordo com o que for mais favorável, obtendo retornos com menor risco de queda. 50. Eles querem os retornos sem pagar o preço. O estudo se concentrou no período de meados de 2010 ao final de 2011, quando os mercados de ações dos Estados Unidos entraram em pânico diante do medo de uma nova recessão e o S&P 500 caiu mais de 20%. Aquele era precisamente o tipo de ambiente em que os fundos táticos deveriam funcionar. Era a hora de brilhar. Existiam, pela contagem da Morningstar, 112 fundos mútuos táticos durante aquele período. Apenas 9 tiveram retornos melhores do que um simples fundo misto 60-40 de ações e títulos. Menos de 25% dos fundos tiveram perdas menores do que os índices regulares. A Morningstar escreveu: com algumas exceções, os fundos táticos renderam menos, foram mais voláteis ou estiveram sujeitos ao mesmo percentual de risco de queda quanto os fundos não táticos. Investidores individuais também caem nessa armadilha ao escolherem os seus próprios investimentos. O investidor médio de fundos de ação teve desempenho 0,5% ao ano inferior se comparado aos próprios fundos em que ele investiu, de acordo com a Morningstar, resultado das operações de compra e venda, quando certo deveria ter sido comprar e manter. 51. A ironia é que, ao tentar evitar pagar o preço, os investidores acabam pagando o dobro. De volta à AGE. Um de seus muitos defeitos vem de uma época sob o comando do CEO Jack Welch. Welch ficou famoso por garantir que os lucros trimestrais por ação superassem as estimativas de Wall Street. Ele era o gênio. Se os analistas de Wall Street previssem que cada ação valeria $0,25, Jack alcançava 0,26, independentemente do estado dos negócios ou da economia. Ele fazia isso massageando os números, em uma forma bondosa de colocar, muitas vezes antecipando ganhos de trimestres futuros, de modo a fazer os números saudarem obedientemente seu mestre. A Forbes relatou entre dezenas de exemplos. Por 2 anos consecutivos, a General Electric vendeu locomotivas para parceiros financeiros não identificados em vez de usuários finais, em transações que deixaram a maior parte dos riscos inerentes à posse nas mãos da GE.
52. Welch nunca negou esse jogo. Em seu livro Jack, Definitivo, ele escreveu: a resposta de nossos líderes empresariais às crises foi típica da cultura da GE. Mesmo que a contabilidade do trimestre já estivesse fechada, muitos imediatamente se ofereceram para ajudar a cobrir a lacuna nos ganhos. Alguns diziam ser capazes de encontrar 10 milhões, 20 milhões ou até mesmo 30 milhões de dólares extras em seus negócios para compensar os imprevistos. O resultado foi que, sob liderança de Welch, os acionistas não tiveram que pagar o preço. Eles obtiveram consistência e previsibilidade, uma ação que subia ano após ano, sem as surpresas da incerteza. Mas um dia, como era esperado, a conta chegou. Os acionistas da GE atravessaram uma década inteira de perdas gigantescas, que antes haviam sido evitadas por manobras contábeis. Os ganhos decimais da gestão de Welch se transformaram em perdas volumosas. O exemplo mais curioso desse tipo de conduta vem dos gigantes hipotecários falidos Freddie Mac e Fannie Mae, que no início dos anos 2000 foram pegos reportando lucros bilhões de dólares abaixo dos valores reais, na intenção de distribuir esses ganhos em períodos futuros, para dar aos investidores uma ilusão de tranquilidade e de previsibilidade. 53. A ilusão de não ter que pagar o preço. Underline, 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 underline. A questão é: por que tantas pessoas dispostas a pagar o preço de carros, de casas, de comida e de férias se esforçam tanto para evitar pagar o preço do retorno dos bons investimentos? A resposta é simples: o preço do sucesso do investimento não é óbvio logo de cara. Não é como uma etiqueta de preço que você pode ver. Assim, quando a conta chega, ela não soa como a taxa paga para se obter uma coisa boa. Ela soa como uma multa por ter feito algo de errado. E embora as pessoas em geral aceitem o pagamento de taxas, multas são coisas a serem evitadas. É preciso tomar decisões que prevejam e evitem as multas. Sejam multas de trânsito ou da Receita Federal, o significado por trás delas é o de que você fez algo errado e merece ser punido. A reação natural de quem vê sua riqueza diminuir e enxerga essa diminuição como uma multa é evitar novas multas. Parece trivial, mas pensar na volatilidade do mercado como uma taxa em vez de uma multa é uma parte importante do desenvolvimento de uma mentalidade que lhe permita permanecer por tempo suficiente no jogo para que os ganhos dos investimentos hajam a seu favor. Poucos investidores estão dispostos a dizer: tudo bem se eu perder 20% do meu dinheiro, de verdade. Isso é mais difícil ainda para investidores iniciantes, que nunca experimentaram uma perda dessa magnitude. Mas, se você encara a volatilidade como uma taxa, a aparência de tudo isso muda. O valor médio do ingresso para um parque da Disney é de $100. Mas você terá um dia inesquecível com seus filhos. Em 2019, mais de 18 milhões de pessoas acharam que valia a pena pagar essa taxa. Poucas achavam que os $100 eram uma punição ou uma multa. O benefício que vem em troca de uma taxa fica muito mais nítido quando estamos cientes de que estamos pagando uma. O mesmo vale para os investimentos, em que a volatilidade é quase sempre uma taxa, não uma multa. Os retornos do mercado não vêm de graça, e nunca virão. Como qualquer outro produto, eles exigem que você pague um preço. Você não é obrigado a pagar essa taxa, da mesma forma que não é obrigado a ir à Disney. Você pode ir ao parque de diversões da sua cidade, no qual os ingressos custam 10 vezes menos, ou ficar em casa sem pagar nada. Pode ser que você se divirta da mesma forma, mas o mais provável é receber pelo que pagou. Com o mercado de ações é a mesma coisa. A taxa de volatilidade e incerteza, o preço pago pelos retornos, é como um ingresso, que nos permite obter lucros maiores do que nos parques de diversão mais baratos, que operam com títulos. O segredo é estar convicto de que a taxa do mercado vale a pena. Essa é a única forma de lidar bem com a volatilidade e a incerteza, não apenas tolerar o pagamento da taxa, mas perceber que vale a pena pagá-la. Não há nenhuma garantia de que valerá. Às vezes, chove na Disney. No entanto, se você enxerga o ingresso como uma multa, jamais vai apreciar a magia. Descubra qual é o preço e pague-o. 16. Você e eu.
Cuidado com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. O estouro da bolha das .com no início dos anos 2000 reduziu a riqueza das famílias em 6,2 trilhões de dólares. O estouro da bolha imobiliária tirou mais de 8 trilhões. É difícil descrever o quanto as bolhas financeiras podem ser devastadoras em termos sociais. Eles acabam com vidas inteiras. Por que essas coisas acontecem? E por que continuam acontecendo? Por que não aprendemos a lição? A resposta mais comum nessas horas é que as pessoas são gananciosas, e que a ganância é uma característica imutável da natureza humana. Isso pode ser verdade, e é uma resposta que satisfaz a maioria das pessoas. Mas lembre-se do capítulo 1: ninguém é maluco. As pessoas se arrependem das decisões financeiras que tomam, amparadas muitas vezes em informações escassas e sem nenhuma lógica. Mas as decisões faziam sentido para elas quando foram tomadas. Culpar a ganância pelas bolhas e não se aprofundar na questão nos faz ignorar importantes lições sobre como e por que as pessoas racionalizam o que, em retrospectiva, parecem ter sido decisões gananciosas. Parte da razão pela qual é difícil aprender com as bolhas é que elas não são como um tumor, em que basta uma biópsia para termos um diagnóstico preciso. Elas são mais próximas da ascensão e da queda de um partido político, em que o resultado só é visto em retrospectiva, mas não há consenso no que diz respeito às causas e à culpa. A competição pelos retornos nos investimentos é feroz, e todo mundo quer ter todos os ativos que deseja. Isso significa que o mero conceito de bolha será sempre polêmico, porque ninguém quer acreditar que possui um ativo supervalorizado. Em retrospecto, é mais provável que sejamos cínicos e apontemos culpados, em vez de extrairmos lições. Acredito que jamais seremos capazes de explicar integralmente por que as bolhas ocorrem. É como perguntar por que as guerras ocorrem. Quase sempre existem inúmeros motivos, muitos conflitantes, todos controversos. É um assunto complicado demais para admitir respostas simples. Mas gostaria de propor uma explicação para elas que passa despercebida e se aplica a você. Ingenuamente, investidores, muitas vezes, aceitam sugestões de outros investidores que estão jogando um jogo diferente. Underline, 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 underline. Existe uma noção em finanças que parece inofensiva, mas que já provocou danos incalculáveis. É a de que os ativos têm um preço racional em um mundo onde os investidores têm objetivos e horizontes de tempo diferentes. Quanto você pagaria por uma ação do Google hoje? A resposta depende de quem esse você é. Você tem um horizonte de tempo de 30 anos? Então, o preço inteligente a pagar envolve uma análise sóbria dos fluxos de caixa descontados do Google para os próximos 30 anos. Você planeja sacar o seu dinheiro em 10 anos? Então, o preço a pagar deve ser determinado por uma análise do potencial da indústria de tecnologia na próxima década e da capacidade da administração do Google de pôr em prática a visão dela. Você pretende vender daqui a um ano? Então fique atento aos atuais ciclos de vendas de produtos do Google e às eventuais quedas do mercado. Você é um day trader? Então, o preço inteligente a pagar é qualquer um, porque você está apenas tentando ganhar algum dinheiro com aquilo que acontece entre agora e a hora do almoço, o que pode ser feito a qualquer preço. Quando investidores têm objetivos e horizontes de tempo diferentes, e isso existe em todas as classes de ativos, preços que parecem absurdos para uma pessoa podem fazer sentido para outra, porque os fatores aos quais esses investidores prestam atenção são diferentes. Veja a bolha das .com nos anos 1990. As pessoas podem olhar para uma ação do Yahoo em 1999 e dizer: isso era loucura. O valor era 1 zilhão de vezes a receita. Não fazia sentido nenhum. Mas muitos investidores que detinham ações do Yahoo em 1999 tinham horizontes de tempo tão curtos que fazia sentido para eles pagar um preço absurdo. Um day trader podia conseguir o que desejasse não importando se a ação do Yahoo valesse $5 ou $500, desde que ela se movesse na direção certa naquele dia.
E assim foi, ao longo de anos. Uma regra de ouro das finanças é que o dinheiro persegue ao máximo os lucros. Se um ativo pega embalo, vem subindo de forma consistente há algum tempo, não é loucura que um grupo de traders de curto prazo presuma que ele continuará a subir. Não indefinidamente, apenas pelo curto período que eles precisam. Esse embalo atrai um volume razoável de investidores de curto prazo. E é aí que a coisa dispara. As bolhas se formam quando o embalo dos retornos atrai dinheiro suficiente para que o perfil dos investidores mude, deixando de ser uma maioria de longo prazo e passando para uma maioria de curto prazo. Esse processo se retroalimenta. Conforme os traders fazem subir os retornos de curto prazo, cada vez mais traders são atraídos. Em algum tempo, ou às vezes em um piscar de olhos, os dominantes na fixação de preços são aqueles com horizonte de tempo mais curto. Bolhas não estão propriamente relacionadas ao aumento de valor das ações. Isso é apenas um sintoma de outra coisa. Os horizontes de tempo vão encolhendo à medida que mais traders de curto prazo entram em campo. É comum dizer que a bolha das .com foi uma época de otimismo irracional em relação ao futuro. Mas, com frequência, as manchetes daquela época anunciavam um volume recorde de negócios, que é o que acontece quando investidores estão comprando e vendendo no mesmo dia. Os investidores, principalmente os que definiam os preços, não estavam pensando nos 20 anos pela frente. Um fundo mútuo mediano tinha um faturamento anual de 120% em 1999, o que significa que eles estavam, no máximo, pensando nos 8 meses seguintes. O mesmo valia para os investidores individuais que compravam esses fundos mútuos. Meg Mahar escreveu em seu livro Bull. Em meados dos anos 1990, a imprensa substituiu os resultados anuais por relatórios trimestrais. A mudança estimulou os investidores a privilegiarem o melhor desempenho, correndo para comprar fundos do topo das paradas, justamente quando eles estavam mais caros. Foi a era do day trading, dos contratos de curto prazo e das análises de mercado de última hora. Não é o tipo de coisa que você associa a uma visão de longo prazo. A mesma coisa aconteceu durante a bolha imobiliária de meados dos anos 2000. É difícil ver sentido em pagar $700 mil por uma casa de 2 quartos na Flórida para formar a sua família pelos próximos 10 anos. Mas faz todo sentido se você planeja revender a casa dali a alguns meses, em um mercado com preços em alta, para ganhar um lucro rápido. Era exatamente isso que muitas pessoas estavam fazendo durante a bolha. Dados da Atom, uma empresa que rastreia transações imobiliárias, mostram que o número de casas nos Estados Unidos vendidas mais de uma vez em um período de 12 meses aumentou 5 vezes durante a bolha, de 20 mil no primeiro trimestre do ano 2000 para mais de 100 mil no primeiro trimestre de 2004. 54. Após a bolha, esse número despencou para menos de 40 mil por trimestre, e permanece nesse patamar até hoje. Você acha que esses investidores se importavam com as relações entre o preço e o aluguel de longo prazo? Ou com o fato de que os preços pagos estavam sendo sustentados pelo crescimento da renda a longo prazo? Claro que não. Esses números não eram relevantes para o jogo deles. A única coisa que importava era que, no mês seguinte, o preço da casa fosse maior do que no mês em que a adquiriram. E, por muitos anos, foi. Muita coisa pode ser dita sobre esses investidores. Podemos chamá-los de especuladores. Podemos dizer que são irresponsáveis. Podemos condenar a disposição deles em assumir riscos tão altos. Mas não acho que podemos chamar todos eles de irracionais. As bolhas não se formam porque as pessoas estão se envolvendo de maneira irracional em investimentos de longo prazo. Elas se formam quando as pessoas se movem com ligeira racionalidade em direção ao trading de curto prazo para surfar no embalo que estava se retroalimentando. O que você espera que as pessoas façam quando o embalo cria um grande potencial de retorno de curto prazo? Que elas fiquem paradas, olhando pacientemente a situação? Jamais. Não é assim que o mundo funciona. As pessoas estão sempre correndo atrás dos lucros. E os traders de curto prazo operam em uma área onde as regras que regem o investimento de longo prazo, sobretudo em relação ao valor dos ativos, não são levadas em conta, porque são irrelevantes para o jogo que está sendo jogado.
É aí que as coisas ficam interessantes e os problemas começam. As bolhas se tornam nocivas quando os investidores de longo prazo, que jogam um determinado jogo, começam a seguir as sugestões dos operadores de curto prazo, que jogam outro. As ações da Cisco tiveram uma valorização de 300% em 1999, chegando aos $60. Com esse valor, a empresa estava avaliada em $600 bilhões, o que era uma loucura. Alguns acreditaram de verdade que ela valia tudo aquilo, já os day traders estavam só se divertindo. O economista Barton Malkiel notou certa vez que a taxa de crescimento implícita naquele valor significava que a Cisco se tornaria maior do que toda a economia dos Estados Unidos em um prazo de 20 anos. No entanto, se você fosse um investidor de longo prazo em 1999, $60 era o único preço disponível para aquelas ações. E muitas pessoas estavam pagando esse preço. Talvez você tivesse olhado em volta e dito a si mesmo: "Uau, esses outros investidores devem saber de algo que não sei." Talvez você fosse na onda. Ou até mesmo se sentisse um pouco esperto ao tomar aquela decisão. Talvez você não tivesse percebido que os traders que definiam o custo marginal da ação estavam jogando um jogo diferente do seu. $60 por ação era um preço razoável para os traders, porque eles planejavam revendê-la antes do fim do dia, quando o preço, provavelmente, estaria maior. Mas $60 era um desastre para você, porque você planejava manter aquelas ações no longo prazo. Esses dois investidores raramente estão conscientes da existência um do outro. Porém, eles estão no mesmo campo, correndo um em direção ao outro. Quando entram em rota de colisão, alguém se machuca. Muitas decisões relativas a finanças e a investimento se baseiam em observar o que os outros estão fazendo e ou copiá-los ou apostar contra. No entanto, quando você não sabe por que uma pessoa está agindo de uma determinada forma, não tem como saber por quanto tempo continuará agindo daquela forma, nem o que a fará mudar de ideia, muito menos se aprenderá a lição. Quando um analista financeiro diz na TV que você tem que comprar essas ações, lembre-se de que ele não sabe quem você é. Você é um adolescente operando day trade por diversão? Uma viúva idosa com um orçamento limitado? O gerente de um fundo de hedge tentando salvar a contabilidade antes que o trimestre acabe? É sensato acreditar que essas três pessoas possuem as mesmas prioridades, e que, seja qual for o preço pelo qual uma determinada ação está sendo negociada, que ela é uma boa opção para todas elas. Claro que não. É loucura. É difícil entender que investidores diferentes possuem objetivos diferentes dos nossos, porque é uma tendência humana não perceber que pessoas racionais podem enxergar o mundo por uma lente diferente da sua. Uma alta nos preços atrai todos os investidores de maneira geral, de um jeito que causa inveja nos melhores profissionais de marketing. É como uma droga capaz de transformar os investidores mais cautelosos em otimistas incorrigíveis, descolados da própria realidade devido às atitudes de alguém que está jogando um jogo diferente do que eles jogam. Ser influenciado por pessoas que jogam um jogo diferente também pode interferir na forma como você decide gastar o seu dinheiro. Boa parte do consumo, sobretudo nos países desenvolvidos, é motivada por aspectos sociais, sutilmente influenciado por pessoas que você admira, na esperança sutil de que as pessoas também o admirem. Entretanto, embora possamos ver quanto dinheiro os outros gastam com carros, casas, roupas e férias, não temos como enxergar seus objetivos, suas preocupações e suas aspirações. Um jovem advogado que pretende ser sócio de um escritório de advocacia de prestígio pode precisar manter uma aparência que eu, um escritor que pode trabalhar de moletom, não tenho necessidade de manter. Porém, se as compras dele definirem as minhas expectativas particulares, sigo o caminho rumo à decepção, porque estou gastando o mesmo dinheiro sem receber o impulso na carreira que ele recebe. Não é nem mesmo uma questão de estilo. Estamos simplesmente jogando jogos diferentes. Levei anos para entender isso. A lição, aqui, é que poucas coisas são mais importantes quando se trata de dinheiro do que entender seu próprio horizonte de tempo, e não se deixar influenciar por ações e comportamentos de pessoas que jogam um jogo diferente do que o que você está jogando. Minha principal recomendação é fazer um esforço para identificar qual jogo você está jogando. É surpreendente como poucos de nós fazemos isso.
Chamamos todo mundo que investe de investidor, como se fossem jogadores de basquete, todos jogando o mesmo jogo com as mesmas regras. Quando você se dá conta do quanto essa noção é equivocada, percebe como é vital o simples ato de identificar o jogo que você está jogando. Detalho no capítulo 20 a forma como invisto meu dinheiro, mas, anos atrás, escrevi: sou um investidor passivo, otimista em relação à capacidade do mundo de gerar crescimento econômico real, e estou confiante de que pelos próximos 30 anos esse crescimento impulsionará os meus investimentos. Pode parecer estranho, mas depois de escrever essa declaração de missão, percebi que tudo que não estava relacionado a ela, o desempenho do mercado esse ano ou a expectativa de uma recessão no próximo, fazia parte de um jogo que eu não estava jogando. Portanto, não presto atenção a essas coisas e não corro o risco de ser influenciado por elas. A seguir, vamos falar sobre pessimismo. 17. A sedução do pessimismo. O otimismo soa da mesma forma que um vendedor oferecendo um produto. O pessimismo, da mesma forma que alguém oferecendo ajuda. Por razões que nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo está indo ladeira abaixo. Deirdre McCloskey, historiator. O otimismo é a aposta mais comum porque as coisas tendem a melhorar para a maioria das pessoas na maior parte do tempo. Mas o pessimismo ocupa um lugar especial em nossos corações. O pessimismo não é apenas mais comum que o otimismo. Ele parece também mais esperto, é intelectualmente cativante e recebe mais atenção do que o otimismo, que muitas vezes é visto como uma aversão ao risco. Antes de prosseguirmos, precisamos definir o que é otimismo. Os verdadeiros otimistas não acreditam que tudo vai dar certo. O nome dessa atitude é complacência. O otimismo é a crença de que as chances de um bom resultado estão a seu favor ao longo do tempo, mesmo que haja contratempos pelo caminho. A simples noção de que a maioria das pessoas acorda de manhã tentando tornar as coisas um pouco melhores e mais produtivas, em vez de procurando causar problemas, é a base do otimismo. Não é tão complicado assim. Mas também não é garantido. É simplesmente a aposta mais razoável para a maioria das pessoas, na maioria das vezes. O falecido estatístico Hans Rosling expressou isso de uma outra forma: não sou otimista. Sou profundamente possibilista. Agora, sim, podemos falar sobre o irmão mais atraente do otimismo, o pessimismo. Underline, 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 dia 29 de dezembro de 2008. O pior ano para a economia da história moderna está prestes a terminar. Os mercados de ações em todo o planeta haviam despencado. O sistema financeiro global estava respirando com a ajuda de aparelhos. O desemprego estava aumentando. Apesar de parecer que as coisas não tinham como piorar, o The Wall Street Journal publicou uma matéria defendendo que ainda não tínhamos visto nada, um artigo de primeira página sobre as perspectivas de um professor russo chamado Igor Panarin, cujas visões econômicas rivalizam com o talento dos escritores de ficção científica. O artigo dizia: por volta do fim de junho, ou início de julho, de 2010, disse Panarin, os Estados Unidos vão se dividir em 6 porções, a Califórnia formando o núcleo do que ele chama de República Californiana, e que será parte da China ou estará sob influência dela. O Texas será o coração da República do Texas, um agrupamento de estados que passarão para o controle do México ou cairão sob a influência mexicana. Washington, D.C. e Nova York farão parte dos Estados Unidos Atlânticos, que poderão ingressar na União Europeia. O Canadá vai pegar um grupo de estados do norte que o professor Panarin chama de República Centro-Americana. O Havaí, supõe ele, será um protetorado do Japão ou da China, e o Alasca será anexado pela Rússia. 55. Não eram as divagações de um blog amador nem de uma newsletter de teóricos da conspiração. Era a matéria de capa do jornal financeiro de maior prestígio do mundo. É bom ser pessimista em relação à economia. Você pode até mesmo ser apocalíptico sem problema. A história está cheia de exemplos de países que experimentaram não apenas recessões, como completas desintegrações. O interessante sobre histórias como as do professor Panarin é que o seu oposto, previsões incorrigivelmente otimistas, raramente são levadas a sério na mesma medida que os profetas da desgraça.
O Japão do final dos anos 1940, por exemplo. A derrota na Segunda Guerra Mundial havia destruído o país em todos os sentidos: econômico, industrial, cultural e social. Um inverno brutal em 1946 provocou uma fome que limitou a alimentação a menos de 800 calorias diárias por pessoa. 56. Imagine que um acadêmico japonês tivesse escrito um artigo de jornal naquela época que dissesse: levantem a cabeça, pessoal. Ainda vamos testemunhar com nossos próprios olhos a economia crescer quase 15 vezes em relação ao valor de antes do fim da guerra. Nossa expectativa de vida vai quase dobrar. Nosso mercado de ações dará lucros como poucos países já viram. Vamos passar mais de 40 anos sem ver o desemprego ir além de 6%. Nosso país será um líder mundial em inovação eletrônica e em sistemas de gestão corporativa. Em breve seremos tão ricos que vamos possuir alguns dos imóveis mais valiosos dos Estados Unidos. Os americanos, inclusive, serão os nossos aliados mais próximos e tentarão copiar alguns dos nossos insights econômicos. O acadêmico seria ridicularizado e chamaria um médico para avaliar a sanidade dele. Perceba, no entanto, que a descrição acima é o que realmente aconteceu no Japão na geração do pós-guerra. Contudo, o perfeito oposto do professor Panarin parece absurdo de uma forma que as previsões catastróficas não são. O pessimismo soa mais esperto e mais plausível do que o otimismo. Quando dizemos a uma pessoa que vai ficar tudo bem, é provável que ela dê de ombros ou nos olhe com ceticismo. Quando dizemos a uma pessoa que ela está em perigo, chamamos toda a atenção dela. Se uma pessoa inteligente me disser que tem uma seleção de ações cujo valor vai aumentar 10 vezes no período de um ano, vou imediatamente descartar aquilo como um disparate. Se uma pessoa que só fala bobagens me disser que o valor de uma ação que detém está prestes a despencar porque se baseia em uma fraude contábil, vou parar tudo o que estiver fazendo e ouvir cada palavra dela. Diga que uma grande recessão está a caminho, e os jornalistas vão começar a ligar para você. Diga que estamos caminhando para um crescimento dentro da média, e ninguém se importará muito. Diga que estamos nos aproximando de uma nova Grande Depressão e você vai ser convidado a falar na TV. Mas fale que bons tempos estão por vir, ou que os mercados têm espaço para crescer, ou que determinada empresa tem um enorme potencial, e a reação comum dos comentaristas e espectadores é que ou você está tentando vender alguma coisa, ou que está absurdamente desatento aos riscos. A indústria de newsletters sobre investimentos sabe disso há anos, e hoje em dia está povoada por profetas da desgraça, apesar de operar em um ambiente no qual o mercado de ações aumentou 17.000 vezes no último século, incluindo dividendos. Isso é válido para além das finanças. Matt Ridley escreveu em seu livro O Otimista Racional. O ressoar constante do pessimismo geralmente abafa qualquer canção triunfalista. Se você diz que o mundo está melhorando, pode acabar sendo taxado de ingênuo e insensível. Se diz que o mundo caminha para ficar cada vez melhor, é visto como maluco. Se, por outro lado, você diz que a catástrofe é iminente, pode esperar receber o prêmio MC Arthur ou até mesmo o Nobel da Paz. Ao longo da minha vida adulta, os motivos da moda para ser o pessimista foram mudando, mas o pessimismo foi uma constante. Todo grupo de pessoas que eu questiono acredita que o mundo é mais assustador, mais violento e mais desesperançoso, em suma, mais dramático, do que realmente é, escreveu Hans Rosling em seu livro Factfulness. Quando você descobre o volume de progresso que os humanos são capazes de fazer, em uma única geração, em relação a aspectos que vão desde o crescimento econômico às descobertas médicas, desde os ganhos no mercado de ações à igualdade social, seria natural acreditar que o otimismo receberia mais atenção do que o pessimismo. Mas não é o caso. O fascínio intelectual do pessimismo é conhecido há muito tempo. John Stuart Mill escreveu, na década de 1840, tem observado que não é o homem que tem esperança quando os demais se desesperam, mas sim o homem que se desespera quando os demais têm esperança que é admirado como um sábio por um enorme contingente de pessoas. A questão é, por quê? E como isso afeta a forma como pensamos sobre o dinheiro? Vamos repetir a premissa de que ninguém é maluco. Existem razões válidas pelas quais o pessimismo é sedutor quando se trata de dinheiro.
Contudo, é útil saber que razões são essas, para nos certificarmos de que não as estamos levando longe demais. Parte disso é instintivo e inevitável. Kahneman disse que a aversão assimétrica à perda é uma proteção proporcionada pela evolução. Ele escreveu: quando diretamente comparados entre si, as perdas parecem maiores que os ganhos. Essa assimetria entre o poder das expectativas, ou das experiências, positivas e negativas tem um histórico do ponto de vista evolutivo. Organismos que encaram as ameaças como sendo mais importantes do que as oportunidades têm melhores chances de sobreviver e de se reproduzir. No entanto, alguns outros fatores fazem com que o pessimismo financeiro seja mais fácil, mais comum e mais persuasivo do que o otimismo. Um deles é que o dinheiro é onipresente, portanto, quando algo de ruim acontece, isso tende a afetar e a chamar a atenção de todo mundo. O mesmo não é válido, por exemplo, para a meteorologia. Um furacão que atinge a Flórida não representa nenhum risco direto para 92% dos americanos. Mas uma recessão que se abate sobre a economia pode afetar todas as pessoas, incluindo você, então preste atenção nela. Isso vale mesmo para algo muito específico, a exemplo do mercado de ações. Mais da metade dos lares americanos possuem ações diretamente. 57. Mas o vai-vem do mercado de ações recebe tanta atenção da mídia que o índice Dow Jones deve ser o termômetro econômico mais assistido mesmo nos lares que não têm ações. Uma valorização de 1% nas ações pode ser brevemente mencionada no Jornal da Noite. Mas uma queda de 1% será noticiada em letras maiúsculas e em negrito, em geral escritas em vermelho sangue. É difícil escapar à assimetria. E, embora poucos questionem ou tentem explicar por que o mercado está em alta, não é isso que se espera dele? Quase sempre há uma tentativa de explicar por que ele está em baixa. Será que investidores estão inseguros quanto ao crescimento econômico? Será que o Fed estragou tudo de novo? Será que os políticos estão tomando decisões ruins? Será que vem mais algum desastre por aí? Narrativas em torno dos motivos da queda são mais fáceis de serem debatidas, geram mais preocupação e delineiam a história sobre o que você acha que vai acontecer a seguir, geralmente, mais do mesmo. Ainda que você não tenha ações, esse tipo de coisa chama sua atenção. Apenas 2,5% dos americanos possuíam ações às vésperas da quebra da Bolsa de 1929 que deflagrou a Grande Depressão. Mas a maioria deles, e quiçá das pessoas do mundo, assistiu com espanto ao colapso do mercado, perguntando-se que impacto aquilo teria sobre seu próprio destino. Isso era válido quer você fosse advogado, fazendeiro ou mecânico. O historiador Eric Hauschai escreveu: essa queda no valor afetou imediatamente apenas alguns americanos. Mas outros observavam o mercado tão de perto e o consideraram tanto um índice de seus próprios destinos que subitamente pararam grande parte de sua atividade econômica. Como o economista Joseph Schumpeter escreveu mais tarde, as pessoas acharam que o chão estava cedendo bem debaixo dos seus pés. 58. Existem dois tópicos que afetarão a sua vida quer você esteja interessado neles ou não: dinheiro e saúde. Se por um lado os problemas de saúde tendem a ser individuais, os financeiros são mais sistêmicos. Em um sistema conectado, no qual as decisões de uma pessoa podem afetar todas as outras, é fácil entender por que os riscos financeiros ganham destaque e chamam a atenção de uma forma que poucos outros tópicos conseguem. Outro é que, com frequência, os pessimistas extrapolam as tendências do momento sem levar em conta a capacidade de adaptação dos mercados. Em 2008, o ambientalista Lester Brown escreveu: em 2030, a China precisará de 98 milhões de barris de petróleo por dia. O mundo produz atualmente 85 milhões de barris por dia, e talvez jamais passe muito disso. Lá se vão as reservas mundiais de petróleo. 59. Ele tem razão. Nesse cenário, todo o petróleo do mundo acabaria. Mas não é assim que os mercados funcionam. Existe uma lei de ferro na economia. Circunstâncias extremamente boas e extremamente ruins quase nunca permanecem assim por muito tempo, porque a oferta e a demanda se adaptam de formas difíceis de prever. Vejamos o que aconteceu com o petróleo logo após a previsão de Brown. Os preços do petróleo dispararam em 2008, à medida que a crescente demanda global, em grande parte vinda da China,
se aproximou do potencial de produção. Um barril de petróleo vendido por $20 em 2001 custava $138 em 2008. 60. Esse novo preço significava que perfurar petróleo era como tirar ouro do solo. Os incentivos aos produtores de petróleo mudaram drasticamente. Suprimentos de petróleo de difícil extração, que não valiam o investimento com barril a $20, o preço não cobria os custos de perfuração, tornaram-se a bonança de uma vida inteira agora que o barril podia ser vendido a $138. Isso desencadeou uma onda de novas tecnologias de fraturamento hidráulico e de perfuração horizontal. A Terra teve aproximadamente a mesma quantidade de reserva de petróleo ao longo de toda a história humana. E sabemos já faz algum tempo onde estão os maiores depósitos. O que muda é a tecnologia de exposição que nos permite extraí-lo do solo de maneira economicamente viável. O historiador do petróleo Daniel Yergin escreveu: 86% das reservas de petróleo nos Estados Unidos não foram estimadas no momento da descoberta, mas em revisões que ocorrem quando a nossa tecnologia avança. Foi o que aconteceu quando o fraturamento hidráulico decolou em 2008. Só nos Estados Unidos, a produção de petróleo passou de cerca de 5 milhões de barris por dia em 2008 para 13 milhões em 2019. 61. A produção mundial de petróleo está agora acima dos 100 milhões de barris por dia, cerca de 20% acima do que Brown presumiu como sendo o limite. Para um pessimista que extrapolasse as tendências do petróleo em 2008, é claro que as coisas pareciam ruins. Para um realista que entendia que a necessidade é a mãe de todas as invenções, contudo, era muito menos assustador. Presumir que algo ruim continuará sendo ruim é uma previsão fácil de fazer. E é sedutora, porque não exige imaginar nenhuma mudança. Mas problemas se corrigem e as pessoas se adaptam. Amyaka's Incentivem. Soluções na mesma escala. Esse é um enredo comum da história econômica facilmente esquecido pelos pessimistas que fazem previsões lineares. Um terceiro é que o progresso é lento demais para que seja percebido, enquanto os reveses acontecem rápido demais para serem ignorados. Muitas tragédias ocorrem da noite para o dia, mas milagres são raros. Em 5 de janeiro de 1889, o Detroit Free Press debochou do antigo sonho de que um dia o homem poderia voar como um pássaro. Aviões, escreveu o jornal, parecem algo impossível. O menor peso. 6 meses depois, Orville Wright largou o colégio para ajudar o irmão, Wilbur, a consertar o galpão nos fundos de casa para construir uma prensa móvel. Foi a primeira invenção conjunta dos irmãos. Não seria a última. Se tivéssemos que fazer uma lista das invenções mais importantes do século XX, o avião estaria pelo menos entre as 5 primeiras, talvez até a primeira. O avião mudou tudo. Deu início a guerras mundiais e encerrou guerras mundiais. Conectou o mundo, construindo pontes entre cidades e comunidades rurais, entre oceanos e países. Mas a história da missão dos irmãos Wright para construir o primeiro avião tem uma reviravolta fascinante. Quando conseguiram voar, parecia que ninguém havia notado. Parecia que ninguém dava importância. Em seu livro de 1952 sobre a história americana, Frederick Lewis Allen escreveu: vários anos se passaram até que o público entendesse o que os irmãos Wright estavam fazendo. As pessoas estavam tão convencidas de que era impossível voar que a maioria daqueles que os viram voando sobre Dayton High em 1905 concluiu que o que tinha visto devia ser algum tipo de truque sem nenhum significado, algo similar ao que a maioria das pessoas faria, hoje, diante de uma demonstração de telepatia, por exemplo. Foi somente em maio de 1908, quase 4 anos e meio após o primeiro voo dos irmãos Wright, que repórteres experientes foram enviados para observar o que eles estavam fazendo. Editores experientes deram total crédito aos relatos entusiasmados desses repórteres, e o mundo enfim despertou para o fato de que o ser humano havia tido êxito em voar. Mesmo depois que as pessoas perceberam a maravilha que era o avião, elas o subestimaram por anos. Primeiro, ele foi visto essencialmente como um dispositivo militar. Em seguida, como um brinquedinho de gente rica. Depois, como um meio de transporte para poucas pessoas. O The Washington Post escreveu, em 1909, jamais existirão aviões de carga comerciais.
Os fretes continuarão a arrastar seu lento peso pacientemente por terra. O primeiro avião de carga decolou 5 meses depois. Agora compare esse lento despertar, de anos, até que surgisse o otimismo em relação à aviação, com a rapidez com que as pessoas prestam atenção aos profetas do pessimismo, como por exemplo os que ditam a falência de uma empresa. Ou que prevêem uma grande guerra, ou um acidente de avião. Algumas das primeiras menções ao avião dos irmãos Wright vieram em 1908, quando um tenente do exército chamado Thomas Selfridge morreu durante um voo de exibição. 62. O crescimento é impulsionado pela composição, o que sempre demanda tempo. A destruição é impulsionada por pontos únicos de falha, que podem acontecer em segundos, e pela perda de confiança, que pode acontecer em um instante. É mais fácil criar uma narrativa em torno do pessimismo porque as peças da história tendem a ser mais recentes, estando, portanto, mais frescas. Narrativas otimistas exigem olhar para um longo trecho de história e de desenvolvimentos, dos quais as pessoas tendem a esquecer, e que exigem maior esforço para serem costurados. Os avanços da medicina, por exemplo. Olhar para o ano passado não adianta muito. Uma década também não. Mas olhar para os últimos 50 anos nos mostrará algo extraordinário. Por exemplo, a taxa de mortalidade per capita ajustada à idade por doenças cardíacas diminuiu mais de 70% desde 1965, de acordo com o National Institute of Health. 63. Uma queda de 70% nas mortes por doenças cardíacas é suficiente para economizar cerca de 500 mil de vidas por ano só nos Estados Unidos. É o equivalente a poupar da morte a população de Atlanta, ano após ano. No entanto, como esse progresso se dá muito lentamente, ele chama menos atenção do que perdas rápidas e repentinas, a exemplo das provocadas pelo terrorismo, pelos acidentes de avião ou pelos desastres naturais. Poderíamos ter um furacão Katrina 5 vezes por semana, toda semana. Imagine quanta atenção isso receberia, que o número de mortos ainda assim seria menor do que o número de vidas salvas todo ano graças à redução nos casos de doenças cardíacas nos últimos 50 anos. O mesmo se aplica aos negócios, em que são necessários anos para que a importância de um produto ou uma empresa seja percebida, mas nos quais a falência pode acontecer da noite para o dia. E nas bolsas de valores, nas quais uma queda de 40% ocorrida ao longo de 6 meses desencadeará investigações por parte do Congresso, mas uma valorização de 140% ao longo de 6 anos pode passar praticamente despercebida. E nas carreiras, em que uma reputação precisa de uma vida inteira para ser construída, e de um único e-mail para ser destruída. O rápido golpe do pessimismo se destaca, enquanto a poderosa atração do otimismo passa despercebida. Isso ressalta um ponto importante apresentado anteriormente neste livro. Ao investir, você deve identificar o preço do sucesso, volatilidade e perda em meio a um demorado cenário de crescimento, e estar disposto a pagá-lo. Underline, 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 em 2004. O The New York Times entrevistou o físico Stephen Hawking, tetraplégico e incapaz de falar desde os 21 anos em decorrência de uma incurável doença do neurônio motor. Por meio de seu computador, Hawking disse ao entrevistador como estava animado para vender livros para o público leigo. Você é sempre assim tão alegre? Perguntou o NYT. Minhas expectativas foram reduzidas a zero quando eu tinha 21 anos. Desde então, tudo tem sido um bônus, respondeu ele. Esperar que as coisas sejam ótimas gera um cenário ideal que parece vazio. O pessimismo reduz as expectativas, reduzindo a distância entre os resultados possíveis e os resultados que lhe proporcionam satisfação. Talvez seja por isso que ele seja tão sedutor. Ter a expectativa de que as coisas vão dar errado é a melhor forma de ficar positivamente surpreso quando elas não dão. O que, ironicamente, é algo que deveria nos deixar otimistas. Agora, uma breve história sobre histórias. 18. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa. Ficções encantadoras e por que histórias são mais poderosas do que estatísticas. Imagine alienígena. Economia.
Enviado para a Terra. Seu trabalho é monitorar nossa. Ele sobrevoa a cidade de Nova York, tentando avaliar a economia e a forma como ela mudou entre 2007 e 2009. Na noite de Ano Novo de 2007, ele paira sobre a Times Square. Vê dezenas de milhares de pessoas felizes, celebrando, rodeadas por luzes brilhantes, outdoors monstruosos, fogos de artifício e câmeras de TV. Ele viaja no tempo, vai à Times Square da noite de Ano Novo de 2009. Vê dezenas de milhares de pessoas felizes, celebrando, rodeadas por luzes brilhantes, outdoors monstruosos, fogos de artifício e câmeras de TV. Parece quase a mesma coisa. Ele não vê muita diferença. Ele vê aproximadamente a mesma quantidade de nova-iorquinos se movimentando pela cidade. Essas pessoas estão cercadas pela mesma quantidade de edifícios comerciais, que abrigam a mesma quantidade de mesas com a mesma quantidade de computadores, ligados ao mesmo número de conexões à internet. Nos arredores da cidade, ele vê a mesma quantidade de fábricas e armazéns, interligados pelas mesmas rodovias, com a mesma quantidade de caminhões circulando nelas. Ele se aproxima um pouco mais do solo e vê as mesmas universidades ensinando os mesmos temas e distribuindo os mesmos diplomas para a mesma quantidade de pessoas. Ele vê a mesma quantidade de patentes protegendo as mesmas ideias inovadoras. Ele nota que a tecnologia avançou. Em 2009, todos carregam smartphones que não existiam em 2007. Os computadores são mais rápidos. A medicina é melhor. Carros consomem menos combustível. A tecnologia solar e de fraturamento hidráulico avançaram. As mídias sociais cresceram. Conforme ele voa pelo país, observa a mesma coisa. Em todo o mundo, mais do mesmo. A economia está praticamente da mesma forma, talvez até melhor, em 2009 do que estava em 2007, conclui ele. Então, ele olha para os números. Fica chocado com o fato de as famílias americanas estarem 16 trilhões de dólares mais pobres em 2009 do que em 2007. Fica pasmo ao saber que há 10 milhões de desempregados a mais. Não consegue acreditar quando descobre que o mercado de ações vale metade do que valia 2 anos antes. Não consegue acreditar que a expectativa das pessoas em relação a seu potencial econômico despencou. Não entendo, diz ele. Vi as cidades. Verifiquei as fábricas. Vocês têm o mesmo conhecimento, as mesmas ferramentas, as mesmas ideias. Nada mudou. Por que vocês estão mais pobres? Por que estão mais pessimistas? Houve uma mudança entre 2007 e 2009 que o alienígena não foi capaz de ver. As histórias que contamos a nós mesmos sobre a economia. Em 2007, contávamos uma história sobre a estabilidade dos preços das casas, sobre a prudência dos banqueiros e sobre a capacidade dos mercados financeiros de avaliar os riscos com precisão. Em 2009, paramos de acreditar nessa história. Essa foi a única coisa que mudou, mas fez toda a diferença do mundo. Assim que a narrativa de que os preços das casas continuariam subindo desmoronou, a inadimplência das hipotecas aumentou, os bancos perderam dinheiro e reduziram os empréstimos para outras empresas, o que levou a demissões, que levaram a uma redução nos gastos, o que levou a mais demissões, e assim por diante. Com exceção dessa nova narrativa, tínhamos uma capacidade idêntica, talvez até maior, de enriquecer e crescer em 2009 se comparada a 2007. No entanto, a economia sofreu seu pior baque em 80 anos. Isso é diferente, digamos, da Alemanha de 1945, cuja base industrial havia sido destruída, ou do Japão dos anos 2000, cuja população em idade produtiva estava diminuindo. Esses são danos econômicos tangíveis. Em 2009, infligimos danos narrativos a nós mesmos, e isso foi brutal. Essa é uma das forças econômicas mais potentes que existem. Quando pensamos sobre o crescimento de economias, negócios, investimentos e carreiras, tendemos a pensar em coisas tangíveis. Quantas coisas temos e do que somos capazes? Mas histórias são, de longe, a força mais poderosa da economia. Elas podem ser o combustível que permite que as partes tangíveis da economia funcionem ou o freio que detém nossas capacidades.
Na hora de administrar o seu dinheiro, há duas coisas que é preciso ter em mente em um mundo guiado por histórias. Underscore, 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 underscore. Quanto mais você deseja que uma coisa seja verdade, mais provável que você acredite em uma história que superestima as chances de que ela seja verdade. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O documentário How to Live Forever, Como Viver para Sempre, em tradução livre fez essa inocente pergunta a uma centenária que lhes deu uma resposta incrível. O dia do armistício, disse ela, referindo-se à conciliação de 1918 que deu fim à Primeira Guerra. Por quê? Perguntou o produtor. Porque sabíamos que nunca mais haveria guerras, disse ela. A Segunda Guerra começou 21 anos depois, matando 75 milhões de pessoas. Há muitas coisas na vida que achamos que são verdadeiras porque queremos desesperadamente que sejam. Chamo essas coisas de ficções encantadoras. Elas têm um impacto enorme na forma como pensamos sobre o dinheiro, principalmente sobre os investimentos e a economia. Uma ficção encantadora acontece quando você é inteligente e deseja encontrar soluções, mas está diante de controle limitado somado a elevados riscos. É uma combinação bastante poderosa. Ela pode fazer você acreditar em qualquer coisa. Vejamos esse simples exemplo. O filho de Ali Ajaji estava doente. Anciãos em sua aldeia iemenita propuseram um remédio popular: enfiar a ponta de uma vara em chamas no peito do filho para drenar a doença de seu corpo. Após o procedimento, Ajaji disse ao The New York Times: quando você não tem dinheiro e seu filho está doente, você acredita em qualquer coisa. 64. Esse tipo de medicina é milhares de anos mais velha do que a medicina que funciona de verdade. Antes do método científico e da descoberta dos micróbios, havia sangrias, de terapias a jejum, abertura de buracos no corpo, para liberar os males e outros tratamentos que não faziam nada além de acelerar a morte. Parece loucura. No entanto, se você precisa de uma solução e ninguém conhece uma ou não há uma boa saída à mão, o caminho de menor esforço leva ao raciocínio de Ajaji: querer acreditar em qualquer coisa. Não apenas tentar qualquer coisa, mas acreditar nela. Ao narrar a Grande Peste de Londres, Daniel Defoe escreveu em 1722. As pessoas estavam mais viciadas em profecias e em conjurações astrológicas, sonhos e superstições do que nunca antes ou depois. Os almanaques as assustavam terrivelmente. As paredes das casas e as esquinas das ruas estavam cobertas de cartazes de médicos e de homens ignorantes, grasnando e convidando o povo a procurá-los em busca de remédios, instigados geralmente por floreios como pílulas preventivas infalíveis contra a peste, proteção infalível contra a infecção e licores sensacionais que não falham nunca contra o envenenamento dos ares. A praga matou 1/4 da população de Londres em 1 ano e meio. Você acaba acreditando em quase tudo quando os riscos são altos assim. Agora pense em como a mesma combinação de informações limitadas e riscos elevados tem um impacto em nossas decisões financeiras. Por que as pessoas dão ouvidos a comentários sobre investimentos na TV que apresentam pouco histórico de sucesso? Em parte, porque os riscos são muito altos ao investir. Escolha algumas ações certas e você pode ficar rico sem muito esforço. Se houver 1% de chance de que a previsão de alguém se torne realidade, e nesse caso, sua vida se transformaria por completo, não é loucura prestar atenção, quem sabe? E há tantas opiniões financeiras que, quando você escolhe uma estratégia ou um lado, investe neles tanto financeira quanto mentalmente. Se quer que o valor de uma determinada ação aumente em 10 vezes, será essa a sua tribo. Se acha que uma determinada política econômica vai provocar hiperinflação, será esse o seu lado. Estas podem ser apostas com uma baixa probabilidade de sucesso. O problema é que os espectadores ou não conseguem ou não tentam calibrar probabilidades baixas, como uma na casa de 1%. Muitos acreditam que o que desejam ser verdade é inequivocamente verdade. Mas eles só fazem isso porque a possibilidade de um resultado transformador é real. Investir é um dos únicos campos que oferece oportunidades diárias de recompensas extraordinárias.
As pessoas acreditam no charlatanismo financeiro de uma forma que jamais acreditariam, digamos, no charlatanismo meteorológico, porque as recompensas por prever corretamente o que acontecerá no mercado de ações na semana seguinte fazem parte de um universo diferente daquele das recompensas por prever se os dias estarão ensolarados ou chuvosos na semana seguinte. 65. Considere o fato de que 85% dos fundos mútuos ativos tiveram desempenho inferior ao de seu índice de referência nos 10 anos anteriores a 2018. Esse número tem permanecido bastante estável por gerações. Você acharia que um setor com desempenho tão ruim seria um serviço de nicho e teria dificuldade em continuar em atividade. Mas há quase 5 trilhões de dólares investidos nesses fundos. 66. Dê a alguém a oportunidade de investir juntamente com o próximo Warren Buffett que ele vai acreditar piamente que milhões de pessoas depositarão as economias de uma vida toda naquele projeto. Ou tome Bernie Madoff como exemplo. Olhando em retrospectiva, seu esquema Ponzi parecia óbvio. Ele relatou lucros que não oscilavam nunca, auditados por uma empresa de contabilidade relativamente desconhecida, e se recusou a divulgar muitas informações sobre como os lucros haviam sido obtidos. Mesmo assim, Madoff levantou bilhões de dólares de alguns dos investidores mais renomados do mundo. Ele contou uma boa história, e as pessoas queriam acreditar nela. É por isso, em grande parte, que a margem para imprevistos, a flexibilidade e a independência financeira, temas importantes discutidos nos capítulos anteriores, são indispensáveis. Quanto menor a distância entre o que você deseja que seja verdade e o que você precisa que seja verdade para atingir um resultado aceitável, mais você estará se protegendo de ser vítima de uma ficção financeira encantadora. Ao pensar sobre a margem para imprevistos em uma previsão, é tentador pensar que os resultados possíveis variam entre você estar certo na medida exata coberto de razão. Mas o maior risco é desejar tanto que algo seja verdade que seu espectro de previsões não chegue nem perto da realidade. Em sua última reunião de 2007, o Fed previu qual seria o crescimento econômico em 2008 e 2009. 67. Já cansados de uma economia enfraquecida, eles não estavam otimistas. Previram uma faixa de crescimento potencial entre 1,6% e 2,8%. Essa era a margem de segurança deles, um espaço para o erro. Na realidade, a economia retraiu mais de 2%, o que significa que o Fed superestimou em quase 3 vezes o valor mais baixo. Para alguém em um cargo público, prever uma recessão total é complicado, porque isso colocaria a própria carreira em risco. Portanto, mesmo as piores projeções quase nunca esperam algo menor do que um mero crescimento lento. É uma ficção encantadora na qual é fácil de se acreditar, porque esperar uma coisa pior é doloroso demais de se levar em consideração. Agentes políticos são alvos fáceis de críticas, mas todos nós fazemos isso até certo ponto. E o fazemos de duas maneiras. Se você acha que uma recessão está se aproximando e vende antecipadamente, sua visão da economia será de repente distorcida pelo que você deseja que aconteça. Cada mínima variação, cada pequeno acontecimento parecerá um sinal de que a desgraça chegou, talvez não porque chegou de fato, mas porque você ambiciona que chegue. Os incentivos são um motivador poderoso, e devemos sempre nos lembrar de como eles influenciam nossos objetivos e nossas perspectivas financeiras. Não pode haver exageros. Não há maior força nas finanças do que a margem para imprevistos, e quanto mais alto o risco, maior ela deve ser. 2. Todo mundo tem uma visão incompleta do mundo, mas preenchemos as lacunas para criar uma narrativa completa. No momento em que escrevo este livro, minha filha está com 1 ano de idade. Ela é curiosa em relação a tudo e aprende muito rápido. Mas, às vezes, penso em todas as coisas que ela não consegue compreender. Ela não tem ideia de por que o pai dela sai para trabalhar todo dia de manhã. Os conceitos de contas, de orçamentos, de carreiras, de promoções e de poupança para a aposentadoria são completamente estranhos a ela. Imagine tentar explicar o Fed, os derivativos de crédito ou o NAFTA. Impossível. Contudo, o mundo da minha filha não é uma escuridão completa. Ela não anda por aí totalmente confusa. Mesmo tendo 1 ano de idade, ela já escreveu sua própria narrativa interna sobre como as coisas funcionam.
Cobertores servem para mantê-la aquecida. Aconchegar-se à mãe faz com que se sinta segura e tâmaras têm um gosto bom. Tudo com que ela se depara se encaixa em uma das dezenas de modelos mentais que ela aprendeu. Quando vou para o trabalho, ela não fica perdida, tentando adivinhar o que é salário ou o que são contas. Ela tem uma explicação muito clara para a situação. Papai não está brincando comigo e eu queria que ele brincasse comigo, por isso fico triste. Mesmo sabendo muito pouco, ela não se dá conta disso, porque narra a si mesma uma história coerente sobre o que está acontecendo com base no pouco que sabe. Todos nós, não importa a idade, fazemos isso. Da mesma forma que a minha filha, não estou ciente do que não sei. Portanto, sou igualmente suscetível a explicar o mundo por meio do conjunto limitado de modelos mentais que tenho à disposição. Da mesma maneira que ela, vou em busca das causas mais plausíveis em todas as situações com as quais me deparo. E, da mesma forma, estou errada a respeito de muitas delas, porque sei muito menos sobre como o mundo funciona do que suponho. Isso é verdade para a maioria dos assuntos baseados em fatos. Observemos a história. É simplesmente o relato de coisas que já aconteceram. Tem tudo para ser nítida e objetiva. Mas, como B. H. Liddell Hart escreveu no livro Why Don't We Learn from History? Por que não aprendemos com a história? Em tradução livre. A história não pode ser interpretada sem a ajuda da imaginação e da intuição. A quantidade de evidências é tão impressionante que é inevitável fazer uma seleção. Se há seleção, há arte. Aqueles que leem história tendem a sair em busca daquilo que a comprova e que confirma suas próprias opiniões. Eles defendem quem é leal. Leem preparados para concordar ou para atacar. Resistem às verdades inconvenientes, pois todo mundo quer estar do lado certo. Exatamente da mesma forma que começamos guerras para dar fim a todas as guerras. Daniel Kahneman uma vez me contou sobre as histórias que as pessoas contam a si mesmas para dar sentido ao passado. Ele disse: a retrospectiva, a capacidade de explicar o passado, nos dá a ilusão de que o mundo é compreensível. Isso, por sua vez, nos dá a ilusão de que o mundo faz sentido, mesmo quando não faz. Este é um problema grave, que dá origem a erros em muitos setores. A maioria das pessoas, quando confrontadas com algo que não entendem, não percebem que não entendem, porque são capazes de propor uma explicação que faça sentido com base em suas próprias perspectivas e experiências únicas no mundo, por mais limitadas que sejam essas experiências. Todos nós queremos que o mundo complicado em que vivemos faça sentido. Portanto, contamos histórias a nós mesmos para preencher lacunas que são, na verdade, pontos inacessíveis. O que essas histórias nos provocam em termos financeiros pode ser fascinante e assustador. Quando ignoro diferentes maneiras de como o mundo funciona, talvez eu acabe entendendo errado o motivo pelo qual o mercado de ações está se comportando de determinada forma, uma forma que me deixa muito confiante quanto à minha capacidade de saber o que pode acontecer a seguir. Parte do motivo pelo qual prever o mercado de ações e a economia é tão difícil ocorre porque você é a única pessoa no mundo que pensa que o mundo funciona da maneira como imagina. Quando você toma decisões por motivos que sequer sou capaz de compreender, pode ser que eu siga impensadamente em uma decisão correta para você e desastrosa para mim. Como vimos no capítulo 16, é assim que as bolhas se formam. Conformar-se com o quanto você não sabe significa aceitar que boa parte do que acontece não está sob o seu controle. E pode ser difícil fazer isso. Pense nas previsões de mercado. Nossa capacidade de fazê-las é muito, muito limitada. Certa vez, calculei que, se você simplesmente presumir que o mercado cresce todo ano com base na média histórica, a precisão é maior do que se você seguir a média das previsões anuais dos 20 principais estrategistas de Wall Street. Nossa capacidade de prever recessões não é muito melhor. E, uma vez que os grandes acontecimentos surgem do nada, as previsões podem fazer mais mal do que bem, dando a ilusão de estabilidade em um mundo onde os imprevistos controlam a maioria dos resultados. Carl Richards disse que risco é aquilo que sobra quando você acha que já pensou em tudo. As pessoas sabem disso. Nunca conheci um investidor que realmente acreditasse que as previsões de mercado como um todo fossem precisas ou úteis. Porém, ainda há uma enorme demanda por previsões, tanto na mídia quanto por parte dos consultores financeiros. Por quê? O psicólogo Philip Tetlock escreveu certa vez: precisamos acreditar que vivemos em um mundo previsível e controlável, por isso recorremos a pessoas com ar de autoridade que prometem satisfazer essa necessidade.
Satisfazer essa necessidade é uma ótima maneira de explicar isso. Querer acreditar que estamos no controle é uma coceira emocional que precisa ser coçada, não um problema analítico a ser calculado e resolvido. A ilusão do controle é mais convincente do que a realidade da incerteza. Portanto, nos apegamos a histórias que dizem que os resultados estão sob nosso controle. Parte disso depende de misturar campos de precisão com campos de incerteza. A sonda da missão New Horizons da NASA passou por Plutão há 2 anos. Foi uma viagem de quase 5 bilhões de quilômetros, que durou 9 anos e meio. De acordo com a agência espacial, a viagem levou cerca de 1 minuto a menos do que o previsto quando a nave foi lançada em janeiro de 2006. 68. Pense nisso. Em uma jornada inédita de uma década de duração, a previsão da NASA foi 99,999998% precisa. Isso é como prever uma viagem de Nova York para Boston e ter uma precisão de 4 milionésimos de segundo. Mas a astrofísica é um campo de antecipações. Ele não é afetado pelos caprichos do comportamento e das emoções humanas, como as finanças. Negócios, economia e investimento são campos de incerteza, esmagadoramente impulsionados por decisões que não podem ser facilmente explicadas com fórmulas precisas, como acontece com uma viagem a Plutão. Mas queremos desesperadamente que seja como uma viagem a Plutão, porque a ideia de um engenheiro da NASA estar 99,99998% no controle de um resultado é bela e reconfortante. É tão reconfortante que nos sentimos tentados a contar histórias sobre quanto controle temos em outras partes da nossa vida, como o dinheiro. Kahneman certa vez traçou o caminho que essas histórias tomam. Ao planejar, nos concentramos no que queremos e que podemos fazer, negligenciando os planos e as habilidades de outras pessoas cujas decisões podem afetar nossos resultados. Tanto para explicar o passado quanto para prever o futuro, nos concentramos no papel causal da habilidade e negligenciamos o papel da sorte. Nós nos concentramos no que sabemos e negligenciamos o que não sabemos, o que nos torna excessivamente confiantes em nossas crenças. Ele descreveu como isso afeta os negócios. Tive várias oportunidades de fazer uma pergunta a fundadores e funcionários de startups inovadoras. Quanto do destino da sua empresa depende do que você faz nela? Essa é evidentemente uma pergunta fácil. A resposta vem rápido e nunca foi inferior a 80%. Mesmo quando não sabem ao certo se terão sucesso, essas pessoas ousadas acreditam que seus destinos estão quase que inteiramente nas próprias mãos. Elas sem dúvida estão erradas. O destino de uma startup depende em igual medida das realizações de seus concorrentes e das mudanças no mercado. No entanto, os empreendedores se concentram no que conhecem melhor, em seus planos e suas ações, e nas ameaças e oportunidades mais imediatas, como a disponibilidade de financiamento. Eles sabem menos sobre seus concorrentes e, portanto, acham natural imaginar um futuro no qual a concorrência desempenha um papel menor. Todos nós fazemos isso até certo ponto. E não ficamos nem um pouco incomodados. Não vagamos por aí desorientados e confusos. Precisamos acreditar que o mundo em que vivemos faz sentido com base no que conhecemos. Seria difícil demais levantar da cama pela manhã se você se sentisse de outra forma. Mas e o alienígena sobrevoando a Terra? Aquele que está confiante de que sabe o que está acontecendo com base no que vê, mas acaba descobrindo que está completamente errado porque não tem como saber as histórias que se passam na cabeça dos demais? Ele é igual a todos nós.